tudo bem? Começa agora o Sala Debate. 2015 foi marcado como um ano de graves denúncias de violações de direitos humanos, principalmente na área de segurança pública no Brasil. Não foram poucos os casos de homicídios cometidos pela polícia e uso desnecessário de força nas manifestações ocorridas em diferentes partes do país. Já a superlotação extrema, a tortura e a violência continuaram sendo problemas nas principais prisões brasileiras. De acordo com o informe 2015 da Anistia Internacional, nosso país tem avançado pouco na implementação da política internacional de direitos humanos. Nos últimos 10 anos, só no estado do Rio de Janeiro foram mais de 8.400 homicídios decorrentes de intervenção policial. Já em São Paulo, somente este ano foram cerca de 15 chacinas que resultaram na morte de mais de 62 pessoas. Essas são apenas algumas das razões que fazem o Brasil ter mais de 300 denúncias de violação de direitos humanos na OEA, a Organização dos Estados Americanos. O que fazer então nesse contexto para a segurança pública ser tratada efetivamente como um direito do cidadão? Porque o Brasil é um dos países que mais viola direitos humanos? Deste debate de hoje, com uma reportagem para esclarecer um pouco mais o contexto do programa. Está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1992. É obrigação dos países prevenir, proteger, respeitar e garantir o direito à vida. Nesse sentido, o Estado deve adotar medidas eficazes de proteção, bem como assegurar que os agentes da segurança pública se comportem de acordo com os princípios internacionais sobre o uso da força. No entanto, apesar dos recentes avanços, como a criação da Comissão da Verdade, que trata dos crimes de violações de direitos humanos cometidos no período da ditadura militar, a segurança pública em nosso país está longe de garantir a proteção e o direito à vida. De acordo com o Mapa da Violência 2015, o Brasil é responsável por 10% dos homicídios cometidos no mundo. Por ano, mais de 56 mil pessoas são mortas. Só no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar tem usado a força letal de forma desproporcional. Entre 2005 e 2014, 5.132 pessoas foram mortas por policiais em serviço na capital fluminense. E, infelizmente, em 2015 não está sendo diferente. Casos recentes, como o de 5 jovens fuzilados dentro de um carro pela polícia no fim de novembro, e a morte do menino Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, durante uma ação policial na favela do Alemão, mostram que as execuções em operações da Polícia Militar fazem parte da rotina dos moradores das comunidades de baixa renda. As violações de direitos humanos em situações de protestos também estamparam as manchetes em 2015. Em abril, professores da Rede Pública Estadual do Paraná entraram em confronto com a Polícia Militar em Curitiba durante as manifestações contra as condições de ensino no estado. Mais de 213 pessoas ficaram feridas em 2 horas de conflito. A polícia utilizou bombas de gás lacrimogênio e tiros de balas de borracha contra os professores. A violência e a repressão excessivas também foram utilizadas pela polícia contra os estudantes de São Paulo no início de dezembro. Os alunos da rede estadual foram às ruas protestar contra a reorganização escolar proposta pelo governo. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, disse que a função da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia nesses acontecimentos é garantir que não haja dano ao patrimônio público. Já a situação dos presídios do país foi alvo de mais uma denúncia contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que apresentou um dossiê que relata casos de violência, tortura e superlotação no Complexo do Curado, em Pernambuco, e a necessidade urgente de uma reforma que garanta o respeito aos direitos humanos e a ressocialização dos presos. O nosso assunto agora é a violência policial no Brasil. A partir de agora, as lesões e mortes provocadas pela ação da polícia não poderão ser registradas como auto de resistência ou resistência seguida de morte. É o que determina uma resolução nacional publicada nesta semana. Para entidades de defesa dos direitos humanos, a medida é um sinal de mudança dentro das corporações para evitar a violência policial, mas que pode acabar sem efeito se as autoridades não promoverem mudanças mais profundas na estrutura da segurança pública do país. Veja na reportagem de Jomiag.
Quando policiais ferem ou matam uma pessoa em suposto confronto, a ação é registrada no boletim de ocorrência como resistência seguida de morte ou auto de resistência. Movimentos sociais de direitos humanos consideram que, na prática, esses termos são usados para acobertar a violência policial, já que não há investigação efetiva para saber se a vítima realmente reagiu. Nós sempre entendemos que a resistência seguida de morte acabava funcionando como uma licença para matar. A polícia no Brasil, ela sempre esteve a serviço do status quo e sempre teve como principal tarefa a opressão da população mais precarizada, da população pobre, periférica e, sobretudo, a população negra. Pois agora os termos resistência seguida de morte e auto de resistência foram abolidos dos BOs através de resolução conjunta da Polícia Federal e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil e serão substituídos por lesão corporal ou homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. É importante simbolicamente, é uma antiga reivindicação das entidades de direitos humanos, dos movimentos sociais, para que não tivesse essa presunção de que os policiais que cometem assassinatos estão agindo de uma forma legítima e legal. Mas os especialistas alertam. Apesar de ser considerada um avanço, a simples mudança de termos pode não ter qualquer efeito prático se não for acompanhada de medidas mais efetivas para combater a violência policial. A aprovação de uma resolução não substitui a importância da luta por uma lei. E mesmo que haja uma lei, mesmo com a resolução, é preciso usá-la como um primeiro passo para discutir segurança pública no Brasil. A gente precisa discutir o papel da polícia, o papel das polícias e o papel da segurança pública enquanto um direito. O estado de São Paulo é um exemplo da ineficiência de só mudar palavras. Os termos auto de resistência e resistência seguida de morte já haviam sido abolidos em 2013. Nós tivemos em 2013 669 mortes decorrentes de ações policiais. Em 2014, quando essa mudança já estava em vigor, nós tivemos 728 mortes. Então, dobraram praticamente o número de assassinatos cometidos por policiais em São Paulo. A resolução diz que, quando houver esse tipo de registro, a Polícia Civil terá de abrir um inquérito para investigar o caso, com acompanhamento do Ministério Público. Mas, segundo os entrevistados, nem essa medida garante que os casos de violência policial serão resolvidos. É inaceitável que os policiais sejam investigados pelos seus próprios colegas, onde prevalece o corporativismo. Então é preciso pensar a polícia, a ação policial e a segurança pública não desgarrada da sociedade. É preciso discutir enquanto um projeto de sociedade. Numa sociedade desigual, racista, violenta, que elege os pobres, os trabalhadores e os negros como inimigo, a polícia está a serviço dessa repressão. Só a partir de uma reflexão e de uma ação no sentido da reorganização social que a gente vai ter uma polícia diferente. Olá, vamos falar de segurança pública, da relação entre o cidadão e o policial, a rivalidade entre as polícias, as falhas na investigação criminal. A polícia que tem contato com a ocorrência não tem responsabilidade nenhuma pela produção de dados que vão informar o processo penal. O serviço prestado não é de boa qualidade. É culpa do policial na ponta? Não, muito pelo contrário. Vamos conhecer os debates produzidos pela comissão temporária criada pelo Senado para avaliar as soluções para a segurança pública no Brasil. Polícia única? Mais recursos financeiros? Em discussão. Está começando. Nós trouxemos os dados sobre letalidade e vitimização policial com base numa ampla pesquisa que nós produzimos e que, de algum modo, pode ser todos esses números, se a gente olhar algumas informações que todos nós, no cotidiano, já sentimos, que os homicídios no Brasil cresceram 7,8% de 2011 para 2012, com alguns destaques importantes ali em relação às taxas. O Ceará se destaca também, Goiás se destaca, mas e com alguns ganhos significativos de redução, como Rio de Janeiro e Pernambuco. Nós gastamos no ano passado 61 bilhões de reais com segurança pública. Desses, um número que causa um impacto muito forte é que cerca de 39% são gastos com previdência social, que é um gasto fundamental, essencial, mas que a gente pode questionar se é um gasto com segurança mesmo. Então tem toda uma discussão sobre financiamento da segurança, como lidar com isso, como que a gente lida com essa questão.
inclusive como é que, de algum modo, isso nos coloca diante de um desafio que é as categorias policiais que, de algum modo, reivindicam melhores salários têm total razão. Os gestores públicos que dizem que não há dinheiro também têm razão. Como é que a gente constrói uma alternativa, talvez para aplicar melhor o dinheiro disponível e aumentar a valorização dos policiais? O Brasil sempre vive uma disputa entre micro-reformas e macro-reformas. Se a gente lembrar de alguns temas mais gerais, reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, são reformas que nunca saem porque são muito gerais. E a segurança pública a gente também tem esse problema. Nós vivemos um drama nessa área de segurança pública, nós que militamos como intelectuais, pesquisadores ou ativistas, defensores de direitos humanos, atuamos como gestores, como interlocutores, somos cidadãos. Há muitos anos nos defrontamos com esse tremendo desafio. O Brasil se passou a limpo em 1988 com a promulgação da Carta Magna, da nossa Constituição Federal, né, Constituição Cidadã. Mas não fomos capazes, como nação, de estender a transição democrática a todas as áreas, particularmente a área da segurança pública. Ela permanece um retrato do nosso passado, mantendo mais do que resquícios e vestígios do autoritarismo, das práticas que são oriundas da ditadura, mas toda uma estrutura organizacional que é o seu retrato. Uma estrutura organizacional voltada para o cumprimento de funções que eram aquelas conhecidas e correntes no período autoritário. O que estava em questão era a defesa do Estado, não da cidadania. Chegou a hora de alguma coragem, com alguma ambição, alguma ousadia, de nós passarmos a limpo a segurança pública em nosso país. E para que isso ocorra, é necessário alterar a Carta Constitucional, particularmente o artigo 144, que desenha uma arquitetura institucional da segurança pública, modelo de polícia, e atribui aos entes federados responsabilidades supostamente complementares. Quando a gente olha vamos dizer, as taxas de soluções, de investigação, mesmo a capacidade de dissuasão do patrulhamento das ruas, ela tem sido muito baixa, né? Nós temos, então, aí um problema muito sério, além do fato de que o último anuário, mas também uma pesquisa que vai ser divulgada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública sobre a imagem das polícias no país, o que a gente observa é que elas têm uma imagem muito ruim, né? Em geral, é em torno de 20% a 30%, conforme falou. Se a gente pegar o Chile aqui do lado, tem uma imagem de 85% de aceitação. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, as percepções que as pessoas têm, né, isso é o resultado já da pesquisa, a percepção que as pessoas têm sobre a segurança nas cidades é um dado extremamente importante. 50%, mais de 50% da população brasileira acredita que vai ser vítima de homicídio nos próximos 12 meses. É um dado impressionante. Ou seja, a insegurança hoje ela passou a ser quase que o habitante mais importante das grandes cidades brasileiras. Quando a gente começa a analisar, né, qual é a relação que nós temos aí em relação a essa, vamos dizer, o que está determinando essa insegurança, muito dela tem a ver com a relação que as pessoas mantêm com a polícia. Quando o Brasil caminhava na direção das reformas, nós tivemos um golpe que durou até 1985 e que organizou a segurança pública que nós temos hoje. Daí, então, a militarização, porque o inimigo para o golpe civil-militar era interno. Então, o aparelho de segurança que foi organizado era para combater o inimigo interno. E isso nós tivemos, o professor Cláudio Beato falou que nós tivemos pouquíssimos avanços na área de segurança ao longo da reconstrução democrática. E é verdade. A relação da polícia com a sociedade brasileira é uma relação militarizada. E aí, portanto, a questão não é a estrutura da polícia. A questão é como a polícia lida com o cidadão. E aí nós estamos falando em polícias militares, mas estamos falando também na polícia civil. Porque a relação que as polícias estabelecem com a cidadania do Brasil é uma relação bastante complicada. A ONU lançou um relatório a respeito da violência letal na América Latina e esse relatório diz o seguinte: uma das principais lições aprendidas na região é que as chamadas políticas de mão de ferro não funcionam. A forte repressão policial e criminal muitas vezes coincidiu com altas taxas de criminalidade na América Latina. Eu acho que esse é um bom ponto de partida
o reconhecimento das Nações Unidas do fracasso dessa ideia de endurecimento penal, porque, na verdade, não é disso que se trata quando nós estamos discutindo reforma das polícias. Ao contrário, o que nós precisamos é de uma polícia cidadã que respeite os direitos de cidadania, e é isso que nós precisamos, então, de alguma forma, implementar, seja na ponta, através de mudanças incrementais, seja a partir desse debate no parlamento, através de uma reforma que me parece que somente aqui poderá ser feita e ter os resultados que nós esperamos que ela tenha.